Fala, meu querido capivara, tudo bem com você? No vídeo de hoje nós vamos analisar mais uma partida dos inscritos. Então essa série é uma série que você pode mandar aqui nos comentários no vídeo ou no chess.com para mim a sua partida que eu vou colocar no canal analisada, né? Então são partidas não de grandes mestres, mas de capivaras, que é o lugar em que os capivaras têm que estar, que é aqui no nosso canal Capivara Chess. Muito bem, então eu vou analisar a partida hoje, uma partida complexa, difícil, como é a partida do capivara, né? Nunca é fácil ganhar uma partida, mas vocês vão ver que é uma partida cheia de táticos, de golpes, impressionante, cheio de reviravoltas, uma hora é um, outra hora o outro que está ganhando. Enfim, uma partida fenomenal feita por Thales. E vamos ver aqui como que foi o Thales. Então de brancas, mais uma vez um francês, os franceses estão virando fregueses no nosso canal, né? Contra o Thales Comaeda, né? E aí vamos ver como que foi essa partida, né? Então de brancas o francês e de negros o nosso brasileiro Thales, né? E vamos lá então. Então o francês começou com D4, então temos um peão da dama aqui. E são partidas de 5 minutos essa daqui, uma partida de 5 minutos, um blitz clássico aqui, né? E veio com E6, né? Então será que vamos para um gambito da dama aqui, né? Então o nosso adversário vai jogar um sistema London, né? Vai jogar aqui um bispo em F4, E3, D3, C3, cavalo D2. Será que é isso mesmo que vai acontecer? Não, Thales disse não, eu vou jogar uma holandesa, né? Um sistema, um muro de pedra, né? Enfim, depois de E3, seguindo com a London, ele jogou D5. E isso aqui, né, é uma estrutura muito parecida, né? Uma estrutura do muro de pedra, né? Que quando vem o C6 termina de formar essa estrutura, que é muito difícil de jogar contra isso, né? Muito difícil mesmo. Enfim, depois veio C4. Então aqui acabou o sistema London, né? Veio direto a ruptura C4, veio bispo D6, que é um lance normal da posição, e dama B3. Dama B3 também um lance normal que visa pressionar aqui o peão de D5, né? E manter aqui umas pressões aqui em B7 também. Aqui eu não sou nenhum especialista nesse tipo de abertura, mas eu acho que a casa de desenvolvimento normal das peças é cavalo em F6, para pegar essa casa de E4, né? Esse outro cavalo vem em D7 e C6, né? Eu acho que esse deve ser o plano típico e rock das negras aqui, mas vamos ver, né? Jogou cavalo em D7 e cavalo F3. Aqui é um ponto importante que eu acho que eu jogando de negras aqui, eu faria a captura desse bispo, né? Para dobrar esses peões e deixar mais fraco ainda essa casa, né? E esse bispo aqui, ele acaba atrapalhando muito na partida, né? Esse bispo de F4 aqui. Então eu acho que eu teria feito essa captura. Por mais que as casas aqui ficassem fracas com a falta desse bispo, as casas escuras do tabuleiro, né? Eu teria feito essa captura, que eu acho que ficaria muito mais simples a minha posição aqui, né? Mas enfim, não foi isso que seguiu. Foi o cavalo de F em G6, né? O cavalo de G em F6, né? Que é esse aqui, então a estrutura que eu tinha falado, e aí C6, né? E aí ele jogou cavalo em C3, e aí veio direto o cavalo aqui em E4. Então esse lance talvez eu não goste tanto, eu prefiro manter aqui a estrutura e roque antes de partir para agressão aqui, né? Para agressão física do adversário. E aqui o adversário ajudou, deu um roque. Então o Thales não pensou duas vezes, capturou em F2 e depois de cavalo aqui em B5, ele fez a captura em H1, né? Aqui ganhou uma torre, né? Ganhou uma torre inteira, não dá para dizer nada. Mas mesmo aqui, eu acho que antes de capturar lá, viu? Já que já vai ganhar mesmo alguma coisa com esse duplo, eu teria feito essa captura antes, né? Eu teria feito essa captura porque ele teria que fazer aqui de volta, senão ele ia perder duas peças, né? Então depois de peão por bispo aqui, aí sim, cavalo por, né? E aí depois de vir aqui, sei lá, peão por D5, né?
eu faria aqui um A6 para tentar expulsar esse cavalo aqui. E depois de D por E6, eu faria cavalo F6, provavelmente, né? Explorando essa casa aqui de E4. Né? Apesar do rei no centro, né? Não tem muita coisa acontecendo aqui, né? A hora que esse cavalo voltar aqui para C3, que ele vai ter que voltar, aí eu jogo aqui o meu cavalo de volta aqui em F2, ameaço a torre, né? A torre sai aqui em E1 para manter a pressão aqui no peão, e aí eu jogo esse cavalo aqui em E4, né? Depois de talvez aqui um bispo em C4 aqui mantendo a pressão, e eu não posso rocar, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, se você rocar aqui, ó, toma esse aqui direto, né? Cheque, e o peão dá um duplo aqui na torre e na dama, né? Então aqui não pode rocar. Mas aqui eu jogo dama D6, né? E aí eu tô batendo no peão de F4 aqui, tô batendo nesse peão central. Aqui eu tô bem, tá? Aqui eu tenho uma torre a mais, né? Uma torre a mais limpa e vou ganhar isso aqui, a não ser que eu capivare, né? Que é muito comum. Mas enfim, não foi o que aconteceu, né? Ele não capturou o bispo de F4, ele capturou a torre direto. E aí veio bispo por D6. E olha a diferença agora, né? Então ele fez daí aqui, ó, bispo por, né? Ele fez D primeiro, D por C4 ameaçando a dama. Mas aqui eu acho que faz direto, né? C por D6, cavalo por D6 cheque, rei F8. E aí o que que vem? Acho que vem por, né? Peão por D5. Ah, não pode, ó, porque se vem aqui daí, eu não sei o que que joga depois disso, não. Tá? Você vê que essa estrutura não é tão fácil de quebrar, né? Por mais que o rei está mal posicionado aqui, ele ainda tem uma torre a mais, né? O Thales aqui. Então aqui se ele faz a captura, aí vem dama C7 cheque, ameaçando ganhar aqui. E se voltar o cavalo, aí vem E por D5 e esse cavalo está cravado, né? E vai perder o cavalo aqui ainda, né? Além da torre, vai perder o cavalo. Então você vê que não é tão fácil de jogar isso aqui de brancas, não. Né? Então aqui eu acho que deveria ter capturado ali, né? E que não foi o que ele fez, ele capturou aqui primeiro, e aí depois veio dama por C4, cavalo B6 ameaçando a dama, veio cavalo cheque em C7 aqui, ó, pá, deu um cheque aqui, um duplo, né? A partida tá ficando tensa aqui, viu? Rei F7 escondeu aqui, né? Defendeu o peão também, porque tá ameaçando aqui o peão aqui, ele defendeu de rei, também é a única casa, não, ainda dava para ter vindo aqui, mas aqui perdia direto, né? Se vem com rei aqui em D7, é mate, né? Dama captura aqui é mate. Não é não, escapa ainda para cá, nossa, que loucura, mas daí tá perdido, né? Enfim, não foi o que aconteceu, jogou rei F7, e aí dama B5 aqui, né? Dama B5, e aí veio dama por D6, ufa, né? Aí veio o cavalo cheque aqui em E5, rei veio para E7 e capturou a torre, e aí o Thales foi lá e ameaçou de novo, né? Tirou o cavalo lá de H1, ameaçando a torre aqui em E1, e aí veio o cavalo por B6, ótimo lance razoável aqui, capturou a dama e depois capturou o bispo, que loucura, né? Ó, capturou o cavalo, aí o Thales capturou a torre. Aí o francês capturou o bispo e o Thales capturou o cavalo em C8, dando cheque, né? E aí rei por D1. Aqui simplificou bastante a posição. Ficamos numa posição dama e duas peças menores contra dama e torre. Teoricamente aqui as brancas estão melhor, mas isso aqui não é um jogo de grande mestre. Isso aqui é um jogo de capivaras, né? Aqui tudo pode acontecer. O jogo está aberto aqui, né? As possibilidades estão para todo mundo, por todos os lados aqui. Então aqui o Thales veio com a malandra aqui, né? Quer invadir, né? O Thales vai invadir aqui e vai dar mate se deixar, né? Então ele não deixou, cheque, né? O francês não deixou, o Thales capturou mais que rápido, né? E ganhou um peão ameaçando o cavalo ainda, né? Então depois desse lance veio o cavalo em D3, torre em D5 cravando o cavalo, né? Ameaçando uns malandros aqui daqui a pouco. Veio o A4, então o francês começa a expandir na ala da dama. E aí veio aqui um E5, né? Esse lance é malandro aqui, esse lance está visando esse aqui, né? E vamos ver como é que o francês reagiu. Saiu da cravada, rei em E2. Veja que esse bispo dele é muito ruim, né? É um bispo que não joga, enquanto que a torre do Thales é uma monstra aqui, né? No meio do tabuleiro. E aí veio
sem conversa, jogou direto o E4 aqui, né? E aí o francês perdeu a estribeira aqui. E tinha tempo, hein? Jogou aqui, entregou a peça, né? Tá entregando ouro aqui, né? O francês está entregando ouro pro Thales. E o Thales aqui jogou E5 para acabar com esse avanço. E aqui entregou a paçoca aqui, né? Capturou, entregou. Você vê só na mesma posição, ele entregou as duas peças no mesmo tema de cravada. Vê como que cravada, né, em jogos nossos aqui de capivaras é um tema muito importante que tem que ser explorado, né? Quando você crava a peça do adversário, ele começa a não entender como é que ele vai jogar sem aquilo, né? Então ele avançou aqui e perdeu a peça, né? Porque ele não pode capturar aqui de novo, porque está cravado no mesmo lugar. Então esses dois peões do Thales aqui, ó, capturou um cavalo e um bispo. Impressionante, né? E aí capturou de peão, aí o rei veio ameaçar a torre e o Thales não quis nem saber. Não quis nem saber de defender a torre. Avançou. Eu quero uma dama, não quero uma torre, né? E aí o francês veio com o rei em C5, B6, olha, levando o rei pro canto do tabuleiro, dama por A4, rei em C5 ali tentando um drible, e o Thales vem esmagando o rei dele já não pode mais escapar para cá. Muito bem, o rei voltou aqui então para B6, rei em D6, olha só, vai empurrando o rei pro canto do tabuleiro. Veio então B3, dama por B3, rei em A6, e aqui veio, olha, só jogando fino aqui no final, hein? E aí capturou o peão e tomou mate. Que partida bonita, hein? Então, pessoal, parabéns aí, Thales. Que partida legal, hein? Que virada ali no meio do tabuleiro, né? O Thales manteve a calma aqui na torre contra bispo e cavalo. O adversário dele não conseguiu colocar o bispo em jogo, né? Não conseguiu fazer o cavalo jogar. Enquanto isso, o Thales aproveitou e centralizou a torre dele aqui e fez chover no tabuleiro aqui, né? Então, olha só, mais uma vez o tema da cravada. Eu adorei isso aqui, ó. Pá, pá. Aqui um peão capturou um cavalo e depois o outro peão capturou o bispo. Impressionante, ó. Que técnica, né? E aqui o Thales não quis nem saber da torre, ó. Né? Impressionante. Que partida, hein? E teve uma sequência aqui de lance. Então, só lembrando aqui, vamos voltar um pouco aqui a abertura. Para quem não conhece, esse aqui é a holandesa, né? É o muro de pedra. Faltou só jogar aqui. Eu faria isso de diferente, né? Aqui nessa abertura. Eu teria capturado esse bispo para debilitar a ala o centro dele, né? E teria jogado esse C6 aqui que impede esses saltos de cavalo, sabe? E o centro aqui em D5 fica mais forte ainda, né? Então eu teria feito isso de diferente. Fora isso, partida sensacional. Parabéns, Thales. Se você quiser também que a sua partida apareça aqui no canal, coloca aqui nos comentários e um abraço. Boa capivarada a todos.